Gente, o cara ficou doido de vez. Olha só. STF bloqueia contas de 43 empresas e pessoas do Mato Grosso envolvidas em atos antidemocráticos. Meu pai do céu, esse termo, hein? Multas de R$100 mil por hora de manifestação. Nossa Senhora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, né, o Alexandre de Moraes, determinou bloqueio imediato de contas bancárias relacionadas a 43 empresas e ou empresários de Mato Grosso que participaram ou ajudaram a realização dos atos antidemocráticos que pediam a intervenção federal e que bloquearam as rodovias do estado. A determinação prevê ainda multas de mais de 100 mil por hora de bloqueio e pede ainda que todos os empresários sejam ouvidos em 10 dias. A decisão é do último dia 12 de novembro. O Olhar Direto teve acesso ao despacho do ministro Alexandre de Moraes e verificou que a maioria das empresas são de Sorriso, tendo também representantes de cidades de Cuiabá, Nova Mutum, Tapurá e Água Boa. As sanções investigam os patrocinadores de uma marcha de mais de 115 caminhões rumo a Brasília, com o objetivo de protestar contra o resultado das eleições presidenciais de 2022. De acordo com Alexandre de Moraes, o patrocínio de atos notadamente antidemocráticos e que exigem um Estado de exceção deve ser combatido com rigor. Exige-se uma reação absolutamente proporcional do Estado, no sentido de garantir a preservação dos direitos e garantias fundamentais e afastar a possível influência econômica da propagação de ideias e ações antidemocráticas, pontuou. A decisão narra também que o potencial danoso das manifestações ilícitas fica absolutamente potencializado, considerada a condição financeira dos empresários apontados como envolvidos nos fatos, eis que possuem vultosas quantias de dinheiro, enquanto pessoas naturais e comandam empresas de grande porte que contam com milhares de empregados, sujeitos a políticas de trabalho por elas implementadas, diz trecho da decisão. Por fim, o ministro reiterou que é necessário, adequado e urgente o bloqueio das contas bancárias dos investigados, abre aspas, diante da possibilidade de utilização de recursos para o financiamento de atos ilícitos e antidemocráticos, objetivo de interromper a lesão ou ameaça a direito. Diante do exposto, determino ao Banco Central que efetue o bloqueio imediato das contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas indicadas, concluiu. Por meio de sua rede social, o escritório Barbieri da Alsoc Advocacia e Consultoria publicou que um cliente, um empresário, que não teve identidade revelada, teve a conta com R$343 mil bloqueada, possivelmente por ter alguns caminhões nas manifestações em Brasília. Veja a publicação aqui. Né? Então, enfim, aqui algumas das empresas, né, que foram bloqueadas, cujas contas foram bloqueadas. Gente, eu passei por isso. Bloquear a conta de uma empresa é quebrar a empresa. Tá certo? Bloquear a conta de uma empresa é quebrar uma empresa. Entendeu? Mas, e agora? Bom, a princípio, a justificativa está sendo a questão do bloqueio das estradas. Né? A justificativa está sendo essa. Mas será que ele vai tentar fazer isso também com aquelas manifestações que estão acontecendo na frente dos quartéis? Né? Isso não, enfim, né? Eu queria te ouvir um pouquinho, Valéria. O cara realmente trucando atrás de truco, né? Já pediu 6, no 44 já, tanto que ele pede nesse truco aí. Exatamente. Chama-se Costa Quente, absoluta certeza da impunidade, né? E o que a gente pode chamar a atenção também é o seguinte: estabeleceu-se uma condição de tripudio em cima daqueles cidadãos ocupem a posição e a profissão e o que ocuparem, que não pode se sublevar contra o que não concordam. Você lembra, Ítalo, que primeiro foram os jornalistas, como você acabou aí de citar, jornalistas, criadores de conteúdo através de bloqueio de contas, vamos lembrar, Terça Livre, Bárbara do Te Atualizei, entre tantas outras. A gente depois pode falar que foi proibido aos militares de todas as patentes e todas as forças, tanto as Forças Armadas quanto as Forças Auxiliares, policial militar, policial civil, bombeiros, funcionários públicos, estavam todos impedidos de fazerem as suas manifestações políticas em suas redes sociais. Isto quer dizer que
Se você tem qualquer uma dessas profissões ou qualquer uma dessas atividades, você não é mais um cidadão, segundo o rei de Xandaquistão. Agora, também é o agro e também é o empresário. Se você é um empresário, se você é bem-sucedido, se você conseguiu algum dinheiro com muito do seu suor e suor da sua família, sua dedicação, se você angariou fundos aí na base do trabalho, você está proibido de exercer a sua cidadania. Da onde que ele tirou essa lei? Não faço a menor ideia. Inclusive, tem uma parte desse parecer, Ítalo, que ele comenta o seguinte, que eles abusaram do direito de se reunir. Quem lembra do abusar do direito de recorrer? Quem lembra? Não é? Pois Então, é. assim, gente, a partir do momento que fez uma vez e nada aconteceu, farão ininterruptamente. Cada vez que o Estado, com E maiúsculo, ataca para cima da população, e esse ataque não é coibido imediatamente, tornarão a acontecer outros ataques. Outros ataques. Ele voltou virado no Jiraya. A certeza de impunidade e que isso vai ser bem sucedido é grande. Ocorre que, não sei nem se você vai entrar nesse assunto, Ítalo, te peço até desculpa se estiver adiantando alguma coisa, mas assim, ocorre que, segundo o nosso amigo Gustavo Gaia informou ontem no Twitter, parece que os caminhoneiros também viraram no Jiraya. Se eles não podem mais ocupar as ruas porque não são mais cidadãos, eles ficarão em suas casas com os seus caminhões. E aí, como a maioria deles, né, Ítalo, chego a arriscar 80% deles, não fazem parte do regime de CLT, né, eles não são registrados, eles são trabalhadores autônomos, eles trabalham quando eles querem. Será que o rei de Xandaquistão vai lançar uma lei dizendo que ele dá 24 horas para todos os trabalhadores, caminhoneiros autônomos voltarem a trabalhar? O que você acha? E, né? E aí, né? Será que ele vai na casa de cada um dos caminhoneiros e fala assim, não, vai dirigir esse caminhão sim. Vai dirigir sim. Manda a Polícia Federal, né? Vamos voltar aqui, ó, que eu sei que é uma parte que você gosta muito, da ditadura à democracia. O livro de Gene Sharp fala sobre isso. E Ayn Rand, com a Revolta de Atlas, também fala que é o desaparecimento do povo que está sob uma ditadura. Entendeu? E aqui no Brasil é muito interessante pelo seguinte, eu não sei onde que foi, foi num outro país aí, me ajuda aí, Ítalo, que ameaçaram parar de pagar impostos, e aqui em Curitiba nós tivemos também um movimento como esse, à época da Lava Jato, no iniciozinho lá da explosão da Lava Jato. No Brasil é muito complicado, porque como que você para de pagar imposto? Você paga imposto na luz, você paga imposto na água, você paga imposto na comida, você paga imposto no produto de higiene pessoal, higiene da casa, né? Produto de limpeza. Você pega um ônibus, você paga imposto, você paga uma internet, você paga imposto. Então, assim, este é o organismo estatal prontinho para te escravizar e você nem percebeu isso, não é verdade? Então, assim, o que sufocaria e faria, inclusive, algumas patentes se mexerem mais rápido, é o colapso econômico. É justamente a ameaça de não ter soldo para receber, não é? Este é o ponto. E eu acho que agora, realmente, eles conseguiram entender o que eu venho orientando há mais de 10 anos. Desapareçam das ruas, pelo amor de Deus. Vocês são autônomos, vocês têm essa liberdade, entendeu? Ninguém pode ir na sua casa te obrigar a ir trabalhar se você não quiser. Desapareça dos postos de trabalho. É este desenho que Gene Sharp informa aqui, tá? Com esta percepção específica, e o livro A Revolta de Atlas designa aí muito bem, romanceado, maravilhoso, que Ayn Rand fala, né, nesse romance. Para quem não conhece, Ayn Rand, ela era soviética, né, russa, na época da União Soviética, ela tinha fugido da União Soviética e caiu nos Estados Unidos, justamente na época a ser implantado o Green Deal. E aí a Ayn Rand, ela surtou, ela fez da sua vida
uma missão de combater o comunismo e todos os ismos totalitários aí. Embora o professor Olavo de Carvalho, numa parte eu bem concordo com ele, aliás, como sempre, falando a respeito da filosofia da Rand, que não é nada apropriada, eu acho que ali tem muito da revolta e terror, né, que ela trouxe lá da União Soviética, mas as obras dela para te preparar e te amadurecer a respeito de regimes totalitários é imprescindível para ter na sua biblioteca. Ito. Perfeito, perfeito. Eu tô aqui pegando aqui uma matéria, né? Veja vocês, tá traduzido aqui através do Google Translator, né? Então pode ser que tenha alguma imprecisão, né? Eu poderia ler em inglês para vocês mesmos, mas eu preferi traduzir. É o seguinte, olha, como o Bitcoin alimentou o comboio da liberdade desafiou a repressão do governo entre o caos do Freedom Convoy, né, do comboio da liberdade, e a reação autoritária do Canadá, o Bitcoin provou ser um trilho financeiro soberano para alimentar protestos. Né? Aqui, ó, o Freedom Convoy é um protesto abrangente motivado pelos mandatos de vacina Covid-19 para caminhoneiros canadenses, viu as autoridades trabalharem fora das leis estabelecidas para reprimir manifestações e bloquear o apoio financeiro. Você vê que lá como cá, né? Em meio ao caos, o Bitcoin provou ser um trilho financeiro soberano, pois centenas de milhares de dólares em Bitcoin chegaram aos manifestantes, apesar dos esforços do governo de bloquear as doações. Em 22 de janeiro, um comboio de caminhões canadenses de longa distância deixou a cidade portuária de Prince Rupert, na Colômbia Britânica, e chegou à vizinha Prince George. No dia seguinte, outro grupo de caminhões viajou de Delta, na Colômbia Britânica, para um trecho de rodovia da rodovia Trans-Canadá. Enfim, né? Isso aqui só um exemplo, né? Quem não se lembra do Freedom Convoy, né? O comboio da liberdade que foi feito pelos caminhoneiros no Canadá, né? E você se lembra como eles tentaram também, da mesma maneira, né? Uma maneira parecida, limitar a capacidade desses grupos aí de se financiar, de receber doações, né? O que eles fizeram? Então vamos começar a usar Bitcoin. Eles tentaram até bloquear o uso do Bitcoin, né? Só que o uso do Bitcoin é o seguinte, gente. Você consegue bloquear uma carteira específica numa exchange, né? Então você tem que uma exchange, é uma casa de câmbio, né? Então essa empresa aqui, eu tenho uma empresa que eu troco Bitcoin por real, vamos supor. Aí a Valéria, ela tem Bitcoin, tá lá a carteira dela, né? Que ninguém sabe que é dela, não dá para saber que é dela especificamente, né? Porque não tem o número, né? Você pode supor, né? Por quando da movimentação, mas você não consegue saber. Mas aquela carteira da Valéria está recebendo doações em Bitcoin para financiar alguma ação aqui que o governo quer reprimir, que o Estado quer reprimir. O que o Estado faz? Assim, ele vira para minha empresa e fala assim: ó, Ítalo, naquela carteira ali, você não recebe dinheiro, você não recebe de Bitcoin daquela carteira. Eu falo assim: tá bom, não vou receber Bitcoin daquela carteira. O que acontece? O que acontece, Valéria? Você vai pegar o Bitcoin, vai passar para uma outra carteira, e aí você vai lá e faz e consegue. Entendeu? Então, assim, se você fizer algumas movimentações, aí o Estado o tempo todo tendo que correr atrás do próprio rabo. Por quê? Porque o Bitcoin, tinha uma entrevista na Brasa, né? A gente vai reviver o Na Brasa em breve, tá, pessoal? Um dia, pelo menos, tá? Mas tinha uma entrevista no Na Brasa com o Cris Garcia, e ele tá explicando por que o Bitcoin, você pode até conseguir perseguir a pessoa física, né? Botar na cadeia, etc. Mas o dinheiro que tá lá no Bitcoin, você não consegue tirar. Ele é inconfiscável. Você não confisca, você não congela, você não faz nada. O dinheiro lá é meu, eu vou usar. Né? Enfim, é isso. Tá? Então, assim, passem a usar o Bitcoin porque vale a pena, tá, pessoal? Marcelo Marcon falou assim, tudo começou quando com o Bolsonaro aceitando mudar o diretor da Polícia Federal. Daí a pouco o presidente vai cair por falta de coragem. Né? Assim, pois é. Mas olha, eu vou ser obrigado a concordar com você, viu, Marcelo? Vou ser obrigado a concordar com você. Infelizmente, o Bolsonaro errou. Né? Deveria ter peitado o STF naquele momento. Né? Mas
não o fez. Né? Poderia dizer assim, olha, nessa questão, a Constituição me garante arbítrio. E vou fazê-lo. Eu vou fazer. Entendeu? Esta questão não está sob arbítrio do STF. Então, neste ponto, somos iguais, ombreamos. Porque eu sou um poder da República, o STF também é um poder da República, e ele não me constrange. Ele fala de igual para igual. Eu não sou réu do STF. Eu não estou na cadeira do réu do STF. Eu estou na posição de chefe de um dos poderes da República, que tem igual dignidade ao STF. E a Constituição me garante o direito de fazê-lo, e eu não vou permitir que vocês relativizem esse direito. Exatamente. Entendeu? Então, o Daniel Alves que não joga bola, diz assim, as criptomoedas estão derretendo. Meu caro, tem várias certezas no mundo, tá? Primeiro, nada é tão duradouro do que um programa temporário do governo. Segundo, a longo prazo as criptos crescem. Tá? Então, assim, criptomoeda não é uma tecnologia que veio para ficar. Ela não serve para você fazer fortuna. Porque esse é o problema. O pessoal estava comprando, achando que, não, eu vou comprar agora, porque está custando X, e daqui não sei quanto tempo eu vou vender porque vai custar 2X. Isso inflaciona o mercado e ele se corrige. Mas, cara, fique tranquilo. A criptomoeda não vai voltar a custar R$0. Tá bem avançada já, né? Eu acho que até algumas opções que são mais em conta, né, Ítalo? É muito perigoso. Vocês viram o que aconteceu com a STF, né? Não, FTX, se não me engano. Então, procurem olhar direitinho aí, mas sim, é uma excelente opção, tanto de investimento, pelo menos por hora, tá, gente? Tudo pode mudar, amanhã, depois pode, mas pelo menos por hora é uma excelente forma, inclusive, de você proteger o seu investimento de inflação, tá? Tem uma pessoa aqui que comentou, se você, Valéria, pensa, a Lúcia Rezende, se você, Valéria, acha que vamos parar com as manifestações, não vamos parar, povo brasileiro nas ruas, se precisar a gente acampa. Lúcia, eu acho que, gente, vocês estão muito emocionados e estão perdendo uma oportunidade imensa de entender o que se fala, tá? Eu me referi aos caminhoneiros levarem os caminhões para casa. Não é eles ficarem em casa, é eles desaparecerem dos postos de trabalho, que é o quê? O caminhão na rua. E o caminhoneiro na rua, lá no acampamento, ele é facilmente multado. Agora, se ele pegar o caminhão, levar para casa e ele for com a família dele para a manifestação como cidadão, ok, acabaram-se os problemas nossos, mas os do nosso oponente continuarão. Entendeu? Tem gente aqui, Ítalo, dizendo o seguinte, quem vai sofrer com isso é só o pobre. É só o pobre. Sinceramente, gente, eu prefiro que o pobre sofra por um tempo e nós resolvamos as principais questões, que é da não lisura do nosso processo, tá? E garantir aí pelo menos mais 4 anos de respiro, do que não sofrer o pobre agora e, como Paulo Guedes citou hoje, 6 meses para o Brasil virar Argentina, nessas medidas todas, e 1 ano e meio para virar Venezuela. O que você prefere? Conta aí para mim.